Segunda Crônicas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque os sacerdotes que se acharam, se santificaram, sem guardar as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes, e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos, outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém. Graças a Deus. Imagine você lá junto com esses homens e vivenciando essa experiência de poder sentir a presença de Deus entrando no lugar e você ser repleto e ser cheio daquilo. Imagine você não suportar ficar sobre os seus pés, porque você foi cheio da glória de Deus. Imagine você. Imagine a alegria desses homens. Aqui Salomão estava fazendo uma consagração, uma dedicação do templo ao Senhor, e eles foram surpreendidos quando eles entenderam o propósito da adoração a Deus. Diz o texto que quando eles tocavam e falavam em uma só voz, eles receberam a presença de Deus. Eles foram cheios da presença de Deus. E há outros textos que mostram isso também. Quando a igreja ela busca a unidade, quando a igreja ela está unida em um só propósito, quando há uma só voz, e aqui eu estou falando da igreja, não há, irmãos, como não vivermos a glória dele. Não há como não experimentarmos a glória dele. O tema da palavra de hoje, Shekinah, é um tema, uma expressão muito utilizada no nosso meio. E ele foi escolhido propositalmente. Ele foi porque não há uma compreensão adequada a respeito dele. Hoje as pessoas, irmãos, elas têm buscado de tudo na vida. As pessoas têm gastado o seu tempo em busca do dinheiro, em busca do prazer pessoal, em busca daquilo que agrada ao seu ego. E as pessoas têm dedicado a sua vida e a sua saúde em busca dessas coisas. Mas, por incrível que pareça, nós não percebemos no seio da igreja uma busca incessante pela glória dele, pela glória de Deus. E muitos não fazem isso porque talvez não fazem questão. Outros não buscam porque talvez já perderam a vontade de ter a intimidade com o Criador.
outros não buscam porque nem sabem. E no meio, especialmente o meio pentecostal, quando se fala da Shekinah, se fala desses movimentos que são atribuídos a Deus e ao seu Santo Espírito. E aquilo é a única coisa que a pessoa sabe a respeito de Deus, quando se trata da glória dele. Mas talvez você não saiba, essa palavra ela não se encontra na Bíblia. Ela não é uma expressão bíblica. Se você procurar ela, você não vai encontrar. Então, de onde surgiu isso? Ela é encontrada sim em textos de rabinos judeus que falam sobre essa Shekinah. Mas ela tem uma interpretação, ela tem um significado muito diferente daquele a qual nós conhecemos. Ela está muito mais ligada à habitação, à morada, do que glória especificamente. A palavra Shekinah, que é um termo em hebraico, ela vem de uma outra palavra chamada Shankar, que significa lugar de morada, lugar onde Deus escolhe para habitar, lugar onde Deus separa para habitar. É interessante porque até aqui nós aprendemos que ela tem uma relação direta com a glória de Deus. E muitos de nós cantamos para que ela seja derramada em nós, mas na prática não tem muito sentido falar isso para o Senhor, porque a glória de Deus é diferente. A glória de Deus ela é diferente. Quando o povo de Deus se reuniu no deserto, eles tiveram uma visão incrível da manifestação de Deus. Ali, irmãos, não havia dúvida de que era algo sobrenatural, de que homem nenhum podia fazer aquilo que eles estavam vendo. Quando eles estavam no deserto e eles foram surpreendidos pela presença manifesta de Deus, ficou claro para eles que quando Deus se manifestava, Ele se manifestava em poder e em glória. Então esse termo que foi propagado como manifestação da glória de Deus, ele não é um texto bíblico, ele não é encontrado lá. O termo bíblico para glória de Deus em hebraico chama-se kavod. Kavod é a glória de Deus. Kavod é a expressão e a manifestação da glória dele. Deus ele manifesta-se de duas formas, em glória e em poder. A palavra poder, ela é diferente. Vocês já me ouviram falar aqui outras vezes, no grego, dunamis. Deus ele se manifesta assim, em poder e glória, e tem um sentido para isso. Tem um sentido para isso. A manifestação de Deus ela serve para alguma coisa. Ela precisa servir para alguma coisa. E eu já te adianto que não é para a exaltação do homem, de forma alguma. A glória do Senhor ela vai mexer, ela vai mudar algo em nós que só ela pode fazer. Só ela pode fazer. Quando Deus se manifesta, Ele se manifesta com uma intenção de produzir em nós algo que vai alcançar pessoas. Quando o Senhor se manifesta em poder na vida de alguém, é com um propósito muito claro, de alcançar outras vidas. Todo o ministério de Jesus, ele se resume a alcançar outras vidas, a alcançar o perdido. A glória de Deus é exatamente para isso, para alcançar aqueles que estão cativos, para aqueles que estão presos, aqueles que estão caídos, e espiritualmente aqueles que estão mortos. Então a manifestação da glória de Deus, ela é para isso, não é de forma alguma para uma autopromoção.
ela gera avivamento. A glória de Deus gera avivamento. Mas é um avivamento que talvez você não esteja acostumado. É um avivamento daqueles, não que a tampa da chaleira sai voando. É um avivamento diferente. É um avivamento daqueles que o chão se abre debaixo de você. Daqueles que você se vê desesperado pela presença dele. É um avivamento que arrebenta com as fortalezas da sua vida e te coloca muito mais perto de Deus, muito mais dependente de Deus. A glória dele faz isso. Teve um pregador do passado, que me fugiu o nome agora. Ele registrou, alguém registrou a ministração dele. Ele ministrou sobre um pecador na mão de um Deus irado. E diz a história que ao terminar o culto, as pessoas estavam abraçadas com os pilares daquela igreja, com medo, porque elas olhavam para baixo e já não viam mais o chão. Elas perderam o chão que elas construíram, para agora ser totalmente dependente de Deus. Essa é a glória dele. Essa é a glória que as pessoas não propagam. Sabe por quê? Porque ela não arranca aplausos de ninguém. A glória de Deus, ela não serve para isso. A glória de Deus não serve para te dar coisas. Eu não sei se a sua expectativa era de receber uma oração para que Deus te desse coisas nessa noite, mas eu preciso te dizer que eu não estou disposto a orar por isso. Porque a minha oração é para que Deus quebre você, para que Deus quebre toda a fortaleza que há em você, para que só em você habite Ele, para que você seja desesperado por Ele, para que não haja nada mais importante na sua vida do que Ele, para que Ele seja o seu porto seguro. Você entende? Eu não estou dizendo que Deus não pode te dar nada, não é isso. Ele pode, porque o Pai ama os seus filhos, mas o chão precisa se abrir, para que você não perca o seu olhar dele. Estou dizendo isso, irmãos, porque num domingo nós experimentamos a glória dele, o cavô dele, mas na segunda as pessoas já saem correndo para abraçar o pecado. Não dá para construir uma vida com Deus assim. Não dá. E quem tenta dá passos largos, irmãos, para a morte. Então a minha oração é para que o Senhor, Ele escreva a palavra dele no seu coração para nunca mais se apagar. A minha oração é para que Deus te acorde de madrugada, 2, 3 horas da manhã, desesperadas por um perdido. A minha oração é para que Deus te visite ainda pela manhã, antes de você tomar café, e te faça orar por aqueles que estão prostituindo. Essa é a minha oração. A minha oração é para que Deus encha os seus olhos de lágrimas por aqueles que estão morrendo sem Ele, por aqueles que estão perdidos. Os frutos estão caindo e a igreja não está fazendo quase nada. Os frutos estão perecendo e a única coisa que muitas vezes nós conseguimos fazer é dar desculpas. É a pandemia. É a pandemia, o tempo está difícil. O tempo está difícil. Os nossos familiares, eles estão perdidos. Muitos deles estão com os 2 pés lá no inferno. Isso já não mexe mais conosco. Porque afinal de contas, a salvação ela é individual. Cada um que se vire. Uma só voz, um só som, vários instrumentos, 120 sacerdotes, um som, uma voz, e a glória veio, encheu a casa da presença dele. É entendimento, irmãos, é a dor do outro. É para isso que a igreja existe. É para isso. Ele mandou os discípulos irem para isso, para que ninguém se perdesse, ninguém.
A glória de Deus é para isso. Ela se manifesta para isso. A glória de Deus, ela se manifesta, irmãos, num ambiente de comunhão e santidade. Não dá para se falar de glória de Deus de qualquer forma. Entendam bem o texto que nós lemos. Enquanto eles não estavam em unidade, ela não veio. Ela só veio quando eles entenderam um propósito. E aí você precisa entender que a sua casa precisa andar em unidade, irmãos. Andar em unidade não significa ter o mesmo pensamento. Talvez o meu pensamento seja diferente do pensamento da minha esposa, mas eu e ela precisamos estar unidos em unidade, em um só propósito. Nós precisamos sonhar com coisas semelhantes. O desejo do meu coração e o dela em relação à nossa casa tem que coincidir, irmãos, tem que caminhar juntos. Isso é unidade. E quando isso acontece, ela vem, a presença vem. Ela não vem por causa dos seus dons. Você entende isso? Ela não vem se você sabe falar em línguas estranhas, se você tem o dom da interpretação. Ela não vem por causa disso. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Primeiro, para ela vir, ela precisa haver um lugar estabelecido de santidade. E é necessário que haja comunhão com Ele. Porque afinal de contas, ela vem para resplendor da glória dEle. Ela vem para testificar a grandeza de Deus, não as nossas habilidades. Ela vem para nos levar para um caminho de santidade. E há uma diferença muito grande quando tratamos glória e poder. Muito diferente. São palavras totalmente diferentes. A glória, ela tem um propósito. E um dos propósitos dela é o resplendor do eterno. É para mostrar o quanto que Ele é maravilhoso, o quanto que o seu Deus é forte, o quanto que Ele é poderoso, o quanto a majestade dEle é bela. A glória vem para isso, para te colocar prostrado perante o eterno, para que você saiba perante quem você está, para que você faça a diferenciação do que é santo e do que é profano. A glória vem para isso. E poder é diferente. O poder de Deus sobre a vida de uma pessoa vai capacitar ele para ele fazer aquilo que normalmente ele não conseguiria fazer. Então o poder de Deus vem para te capacitar, para que você faça aquilo que naturalmente você não consegue fazer. E aí, através da sua oração, milagres, maravilhas, isso é a expressão do poder de Deus na vida de uma pessoa. Isso não é a glória dele, isso é o poder dele. O poder que se manifesta na vida das pessoas. E eu preciso te contar uma coisa, não se escandalize. Isso não interessa mais às pessoas. As pessoas não se interessam mais por isso. As pessoas estão passando pelo batismo e elas não buscam isso mais. Eu me lembro como se fosse hoje, que logo após passar sobre as águas, pelas águas, eu entrei num desespero profundo e amor pela palavra dele. E eu não queria nada além dos dons dele. Eu busquei isso com toda a intensidade que você possa imaginar. E eu tinha uns amigos doidos também, igual eu. Irmãos, e nós subíamos para o monte. Tinha uma pedra grande lá. Eu dava umas voadoras lá no Satanás. E agradecia o Senhor por tudo. E falava com ele: olha, eu não vou sair daqui até eu sentir algo diferente. Eu ficava lá, irmãos. Até que um dia ele veio. As pessoas não querem isso mais. Para que eu vou falar em línguas estranhas perto das pessoas? Isso é esquisito. As pessoas vão achar que eu estou bêbado, como aconteceu lá em Pentecostes. Ei, isso é favor, isso é graça. Isso mostra um estado de comunhão
intimidade e santidade, essas coisas atraem o kavod, a glória de Deus para a sua vida. E você não pode viver sem isso. Porque as pessoas hoje, irmãos, elas só ensinam aquilo que agrada o seu olhar. Se você abrir hoje o YouTube, as redes sociais, eles vão te ensinar como ficar rico, como ficar milionário, 21 maneiras de como ficar milionário. 220 vezes lá fórmulas de como vender o seu produto. É isso que eles estão ensinando hoje. Você não vê ninguém lá ensinando, olha, faça 21 dias de jejum e oração para ser cheio da glória de Deus. Não ensinam isso, porque isso não é importante mais. Mas a igreja que surgiu, a igreja que foi fundada, ela foi fundada em poder e glória. E se você está aqui é por causa disso. Poder e glória. Isso precisa queimar no seu coração. Isso precisa arder em você. Porque o poder vai te capacitar para fazer aquilo que você não consegue, aquilo que os seus braços não dão conta. E a glória vai te mostrar todo dia, a quem você serve. A quem você serve. Só que ela não pode ser de qualquer jeito. Não pode. A glória de Deus, por um momento, ela assustou pessoas. Por um breve momento, ela assustou pessoas. Tem um texto em Deuteronômio, no capítulo 5, depois se você ler, do 23 ao 27, o povo judeu, ele se assusta com a glória de Deus. Moisés sobe para o Sinai, e diz o texto que ele desce uma coluna de fogo naquele lugar. E eles ouviam Deus conversar com Moisés, e eles ficaram atemorizados. E foi registrado que aqueles homens concluíram que era possível Deus falar com o homem sem que o homem morresse. Mas eles ficaram com tanto medo e espantados que eles viraram para Moisés e disseram para ele: olha, ouve o que Deus tem para te falar e fala conosco. E tudo o que você falar conosco, nós vamos ouvir e vamos cumprir, para não colocar minha vida em risco. Ela assustou eles por um momento, porque eles nunca tinham visto aquilo. Manifestação de Deus. E um homem lá no meio. A manifestação de Deus, essa glória. Tem um texto que eu quero ler para vocês. Está lá em Isaías, no capítulo 6, eu vou ler rapidinho, não precisa abrir sua Bíblia, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Irmãos, Isaías tem uma visão incrível da glória do Senhor. Incrível. Ele olha e Deus abre a visão dele, e ele vê aqueles anjos lá cantando, dizendo: Kadosh, 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 a terra está cheia da sua kavod, a terra está cheia da sua glória. Só que aconteceu uma coisa, porque a glória de Deus faz isso com as pessoas, ela muda a visão do ser humano. Então prepare-se, porque quando você buscar a glória de Deus, alguma coisa vai mudar em você. E eu posso te dizer que a primeira coisa que muda em você é a sua visão.
A visão daquele homem mudou. Porque a glória do Senhor muda o ser humano. Não tem como. Se você ver a glória de Deus, você naturalmente vai ver quem você é, ou aquilo que você se tornou. Não tem outro jeito. Quando ela vem, automaticamente você se depara com aquilo que você se tornou. Isso aconteceu com Isaías. Aconteceu também com Jeremias. Quando Jeremias tem a visão de Deus, da glória dele, do seu kavod, ele vê quem ele era. Diz esse texto que nós lemos que o templo, que os umbrais daquela porta tremeram. Aquele lugar foi cheio da fumaça. E Isaías, ele cai em si. Ele vê quem ele tinha se tornado. Ele: não, Senhor, eu sou um homem agora de impuros lábios, e habito no meio de pessoas impuras. Olha agora, a ficha de Isaías cai. A glória vem e ele vê quem ele se tornou. Uma pessoa que tinha a boca imunda. Jeremias, quando ele vê a glória, ele vira para o Senhor e fala: olha, ai de mim, porque eu sou uma criança. Eu não tenho a maturidade que eu deveria ter. Então é natural que quando uma pessoa se depara com a glória do Eterno, ela consegue ver aquilo que ela se tornou. Isso é natural, irmãos. Você vai ver aonde você chegou. Livro de Romanos, no capítulo 8, no capítulo 3, no verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado te leva para longe da glória de Deus. O pecado te afasta do Senhor. Ele te leva para longe. E uma vez que ela vai embora, você fica totalmente destituído dessa presença manifesta de Deus. Ezequiel viu isso. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão. Se eu não me engano, no capítulo 11, Ezequiel olha para o templo e diz o texto que os olhos dele se abrem, ele tem uma visão. Ele vê a glória de Deus saindo de dentro do templo. E ela sobe em direção ao monte. E depois de um tempo, essa glória vai embora de Jerusalém. Sabe o que acontece depois? A Babilônia entra e destrói com Israel. Saqueiam tudo e levam tudo. Mas Deus tinha mostrado para aquele homem, porque o estado daquele pessoal, daquelas pessoas de Israel, já era um estado de depravação moral e espiritual. E agora não tinha mais lugar para a kavod de Deus. Não havia espaço para a glória dele. E Deus mostrou para o seu filho: olha, ela vai embora. E foi. E o resultado foi o cativeiro daquele povo e a morte de muitos. Tem um outro texto também em 1 Samuel, no capítulo 4, que mostra um dos ataques que Israel recebe. Elias estava lá, Eli estava lá. E aí as pessoas vêm e vão contar para Eli: olha, Eli, Israel está sob ataque. E deixa eu te contar uma coisa, Eli. Mataram seus 2 filhos, Hofni e Finéias, e levaram a arca onde Deus repousava. A glória do Senhor está indo embora, Eli. Diz o texto que Eli, quando ouve falar que tinham levado a arca do concerto, ele cai da cadeira, bate com a cabeça no chão, ele quebra o seu pescoço e morre. E aí a sua nora, que esperava o seu neto, também recebe essa palavra, de que Israel estava sendo sitiada, de que tinham matado o seu marido, e de que também o seu sogro tinha falecido. Mas quando contam para ela que tinham levado a glória de Deus, que a arca do Senhor tinha sido levada, aquela mulher entra em parto e dá à luz um filho, e chama ele de kavod. E a glória foi-se embora. E a glória foi-se embora. A glória embora na vida de uma pessoa, ela representa um estágio terrível.
Ela representa um estágio não só de depravação moral e espiritual, mas mostra o quão longe ela está do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, escreve isso no seu coração. Deus, Ele só vai te usar, só te usa quando você não tenta usá-lo. Deus só te usa quando você não usa Ele para os seus interesses próprios. Não tente usar o Senhor. Não funciona assim. Essas palavras que têm sido semeadas na sua vida, de uma super graça barata, ela não vai te levar a Deus. Não tente usá-lo, manipulá-lo para o seu bem. Não faça isso, não tente se promover em cima dele, porque a glória é dele e para ele. E para ela estabelecer na vida de uma pessoa, porque ele compartilha ela. Ela não muda de dono, ela não muda do autor, mas ele compartilha ela pela sua misericórdia, mas ela vai embora também. Não é de qualquer jeito, irmãos. A glória dele sempre será dele. Deus, Ele não derrama a glória dele de qualquer forma. Não adianta levantar os braços e falar: derrama tua glória em mim. Não é assim. Se não houver unidade, se não houver um coração puro, se não houver um ambiente de santidade, comunhão, intimidade, ela não vem. Ela não vem. Por mais talentoso que você seja, ela não vem. A glória é a exaltação, ela é a manifestação para a exaltação de Deus, da sua majestade, daquilo que Ele é e representa para os homens. Não dá para colocar água limpa em um copo sujo. Você me entende? Você entende? Não dá, irmãos. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Antes o copo precisa ser lavado. Antes ele precisa ser purificado. Antes precisa haver uma intenção e um desejo por aquilo. Deus, Ele não vendeu a graça. Não. Ele deu ela. E Ele não vai vender a glória dele. Ele pode compartilhar ela com você. Ele pode compartilhar o poder dele com você, para transformar a sua vida. Mas você precisa entender que há um caminho para isso. Há um caminho para isso. Um caminho de reflexão, em que você tem que fazer todos os dias. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu fiz isso? É esse tipo de conversa que nós temos que ter com o Senhor. De quando o pecado vier e você dizer para Ele: olha, me ajuda porque eu não dou conta, mas eu não quero perder a sua presença. É esse tipo de relacionamento que Deus espera. Você sabe que Ele não está interessado em palavras bonitas. Não está. Ele só quer um coração contrito. Ele só quer encontrar espaço em você, para te encher dele, para que você e ele sejam um só. É isso que Ele quer. Então você precisa olhar para dentro de você. Você precisa olhar para dentro de você, porque senão ela não vem. Quando o povo estava lá no deserto, Deus deu uma ordem para eles construírem um tabernáculo. E havia uma sequência muito clara de Deus. Deus, Ele se manifestava naquele povo dia e noite, através de uma nuvem, que à noite essa nuvem se parecia com uma coluna de fogo. Veja bem, não era uma coluna de fogo, a nuvem se parecia. E havia uma ordem muito clara, que aonde a nuvem parava, Israel parava também. E quando a nuvem avançava, Israel avançava também. Olha só que interessante. Deus, Ele não perguntou para o povo o que eles queriam. O que você está querendo? Para onde você quer ir? Deus não perguntou. A ordem é: na hora que eu for, você vem comigo.
Na hora que eu parar, você pare também. Não importa o que eles estavam fazendo. Eles podiam estar cozinhando, fazendo o que fosse. Se a nuvem levantava, eles iam. Se a nuvem parava, eles paravam. Podia ser de madrugada, qualquer hora. Porque eles entendiam que a nuvem, que representava a glória de Deus ali, era o mais importante para eles. A impressão que eu tenho é como se eles andassem olhando para o céu a todo momento, porque a qualquer momento a nuvem ia, e eles tinham que ir também. Isso importava para eles, porque aqueles que não fossem, decidissem ficar, eles morriam. Quando a nuvem se levantava, aqueles que não fossem e ficassem, morriam. Aqueles que se perdiam com as coisas que estavam ao seu redor e não observavam a nuvem de Deus, eles padeciam lá. E tem muito sentido. Tem muito sentido isso. Porque não há o que se falar de vida sem a glória dele. Não tem sentido nenhum, irmãos. Uma vida sem a glória de Deus não pode ser chamada de vida. Não tem sentido. É como se a pessoa vegetasse. Não tem sentido. Porque é a presença dele que nos dá destino, que mostra para nós onde nós devemos ir. É a presença dele que me guarda, que me livra dos meus inimigos. É a presença dele. É a presença dele que muda quem eu sou, mostra quem eu me tornei e me leva a ser parecido com ele. É a presença dele. Então não há o que se falar em vida sem a presença dele. Então o povo olhava para ela. E é tão interessante porque se faltasse água, Deus arrancava lá da pedra e dava para eles. Diz o texto bíblico que os calçados lá, tinha um milagre lá, que eles nunca se acabavam. E quando eles estavam com fome, vinham comida da onde? Do céu. Então eles não precisavam tirar o olhar do céu. É como se eles buscassem as coisas do alto, somente as coisas do alto. Colossenses 3, verso 1-4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestarei com Ele em glória. Manifestar com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, quando eu tiver conhecimento de quem eu sou, de quem Deus é, quando eu preparar o meu coração para ter uma intimidade, uma comunhão com Ele, quando eu preparar o altar para Ele, a glória dele virá. Eu sei que eu nunca mais serei o mesmo. Por isso eu preciso tanto buscar isso. Por isso você precisa tanto buscar isso. Isso precisa ser um alvo na sua vida. Porque senão você vai achar que está vivendo, mas na verdade não está. Porque não existe vida longe de Deus. Não existe vida longe de Jesus. Não existe. Porque se o poder dele não vier sobre a sua vida, você vai continuar fazendo as coisas que somente o seu braço dá conta. Porque se a glória de Deus não vier sobre a sua vida, você nunca verá o Deus que você serve. Você sempre vai olhar para Ele sobre o olhar de outros, sobre a experiência de outros, e não é isso que Deus quer. Ele quer se revelar a você, para que você tenha um relacionamento com Ele, para que você veja como Ele é, o quão poderoso. No dia que você olhar para Ele como Isaías olhou e viu, nunca mais você vai dobrar os seus joelhos para ídolos. Nunca mais você dobrará o seu joelho com medo de problemas que se agigantam na sua vida. Enquanto você não olhar para Deus como Ele realmente é, você vai viver uma vida inconstante, de altos e baixos. E o seu conhecimento de Deus vai ser o conhecimento de outras pessoas.
E não foi isso que Deus preparou para você. Não foi isso que Deus preparou para você. Moisés, ele teve um contato muito interessante com Deus. Moisés experimentou a glória de Deus. Ele viu ela. Ele viu ela numa sarça que ardia. Ele viu ela numa coluna que parava e numa nuvem que avançava. Ele viu ela numa coluna de fogo sobre o monte. Ele viu ela. Moisés, ele chegou num nível tão bonito com Deus, que ele falou: Senhor, mostra-me a sua face. E o Eterno disse para ele: olha, nenhum homem poderia ver a minha face e continuar vivo. Então, Moisés, preste bem atenção nisso. Então, Moisés, coloca-se entre a fenda da rocha, e eu vou passar, e lá você me verá pelas costas, e verá a minha glória. Ele disse para Moisés: Moisés, você não está pronto. Você não está pronto, Moisés. Então entra atrás da rocha fendida. Fica lá de trás, atrás da rocha fendida. Você vai ver a minha glória. Porque você não está pronto, Moisés. Fica atrás da rocha que foi ferida, Moisés. Porque lá você consegue ver a minha glória. Se não for lá, você não vai ver, Moisés. Moisés, fica atrás daquela rocha, a pedra de esquina. Fica lá, Moisés, porque lá você vai ver. Se não for lá, você não verá a minha glória. Fica atrás dela, daquela rocha, que um dia vão pregá-la na cruz. Fica lá, Moisés. Fica atrás daquela rocha, Moisés, que foi ferida pelos pecados do povo. Fica lá, Moisés. Lá é o lugar que você verá a minha glória. O Senhor estava dando para Moisés uma visão incrível do que aconteceria com a vinda do Messias, com a rocha ferida. E isso, irmãos, para nós significa muito, porque Deus abriu para nós a oportunidade de vivenciar isso nos nossos dias, de experimentar isso nos nossos dias, de experimentar essa glória dentro da nossa casa. O Senhor nos deu a oportunidade, irmãos, de experimentar ela não só no domingo, mas na segunda também. Ele nos deu essa oportunidade através da rocha ferida. Lá atrás dela é com o carpinteiro mesmo, não tem outro lugar. É através dele. O sol da justiça, não tem outro lugar. É daquele que foi suspenso no madeiro, é através dele, não tem outro lugar. Então entenda, não é por talento, não é por dons, é pelo Cristo. E Deus nos deu essa oportunidade, você não pode desperdiçar ela. Não pode. Embora Shekinah não signifique glória, e ela está muito mais ligada à morada de Deus. Ela se relaciona tanto com a glória de Deus quanto o poder de Deus. A Shekinah, ela se relaciona. João capítulo 17, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Local de habitação, de manifestação da glória e do poder de Deus. No Emanuel, é lá, no Deus conosco, no Deus em mim. Lá, e eu posso carregar ela, mas de qualquer jeito, não dá. Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar agora. Eu estou te dizendo isso porque buscá-la de qualquer maneira também não funciona. Uma vez Davi quis buscar a arca, que era o símbolo da presença manifesta de Deus, que manifestava o kavod de Deus e trazia também o poder. Era prudente, era pertinente ele fazer isso, mas a forma como ele encontrou não foi boa, porque ele usou de artifícios humanos, sabe, para ter um sentimento bom de tentar agradar o Senhor. E aí
fez um carro lá bonitinho, colocou ela, mas Deus não tinha falado para ele fazer aquilo, e ele fez, e o resultado foi a morte de uma pessoa. Teve um homem que morreu naquele dia, porque Deus não brinca, irmãos. O Senhor não brinca. A glória dele está disponível para você, e você não pode abrir mão dela, porque só ela vai mostrar para você quem você é, aquilo que você se tornou. E quando você se vê, você vai ter a oportunidade de pedir ao Senhor que mude você, que mude o seu coração. Quando você olhar para a glória de Deus e ver aquilo que você se tornou, aquilo que está lá no oculto do seu coração vai ser externado, e você vai ter a oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, eu não quero viver desse jeito mais. Eu não quero viver desse jeito mais. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser um homem nem uma mulher de impuros lábios. Eu também não quero ser uma criança na sua presença. Você vai ter a oportunidade de dizer para Ele: olha, muda-me por inteiro. E aí você pode pedir que Ele te encha da glória dEle, da presença dEle. As pessoas vão ver isso em você. Entenda, as pessoas vão ver isso em você. É visível. É visível, irmãos. Quando Moisés, ele desce do Sinai, depois daquela experiência maravilhosa com Deus, diz a palavra do Senhor que o rosto dele brilhava como um sol. E quem escreve isso foram os outros que ficaram, e não conseguiam olhar para ele, porque a face dele brilhava como um sol. Porque aquele homem estava cheio da glória, ele estava cheio da presença. Olha, eu sei que muitos talvez estejam passando por situações difíceis e precisam urgentemente do milagre de Deus. Mas nessa noite eu quero orar para que você seja cheio da glória.